Meus irmãos, a palavra de hoje de manhã é concernente ao que nós vamos começar no próximo mês. O próximo mês, abril, nós vamos começar os pequenos grupos. Desde o mês de agosto, que nós estamos tendo aula sobre os pequenos grupos. Temos conversado, temos vivido. Hoje, pastorear uma igreja, as necessidades são muito grandes. E às vezes, quando o assunto chega para o pastor, já entornou o caldo, a torneira já foi aberta e a água já foi embora. Então, quando nós trabalhamos com pequenos grupos, na hora que o assunto surge, o líder do grupo identifica. E se ele não pode resolver, ele traz para o pastor, que imediatamente resolve. Durante todos esses anos, eu participei da Igreja com Propósito no início de Lagoinha, na década de 80, 90, o tempo que eu fui pastor lá, quando os pastores foram à Coreia e voltaram, e eram pequenos grupos de uma forma extraordinária. Depois veio o G12, que mudou bastante o processo. Com esta nova visão de voltar ao evangelismo, voltar ao pastoreio, voltar ao cuidado, eu queria que a igreja pudesse entender que nós temos orado para Deus trazer à nossa igreja uma consolidação da palavra. Eu tenho orado para que não haja crentes aqui na igreja de temporada. Nessa temporada eu sou crente, na próxima eu não sou. Nessa temporada eu sou crente, na próxima eu não sou. Eu tive um irmão que era membro da igreja que eu fui pastor. 80, 90, eu era pastor em Valadares. De 1980 até 1990. Esse ano vai fazer 45 anos de pastorado. Meu Deus, 45 anos é uma história, uma vida, né? E eu tinha um irmão que todo mês de dezembro, ele pedia o afastamento da igreja. Março e abril ele voltava. E eu não entendia por que ele fazia isso. E eu comecei a conversar com ele, estudar. Aí eu descobri, Reuna, que ele era músico do batalhão. Ele era músico da banda do batalhão. Tocava trombone de vara. E nessa época que ele se afastava, ele ia para os clubes tocar marcha de carnaval. Passava o carnaval, ele voltava. E aí, eu sentei com ele para explicar a ele sobre o ambiente. O que a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí nós começamos a trabalhar com aquele irmão. Como foi maravilhoso, aquele irmão entendeu o que é ser cristão. E aquele irmão ficou firme na palavra. Aquele irmão... Então, quando a gente trabalha com pequenos grupos, os cultos da igreja não vão parar. Vai ser um dia por semana que nós vamos reunir. A princípio, vamos ter só 5. Para que a gente possa consolidar, bem consolidado. E a proporção que for consolidando, a gente vai crescendo.
Então, o nosso desejo é que daqui a algum tempo, cada irmão da igreja, deseje ser um líder de um pequeno grupo. Você vai ser o pastor desse grupo. Você vai ser o homem de Deus, a mulher de Deus, que vai trazer o alimento de Deus para essas pessoas. Como líder, irmãos, nós precisamos entender o que está se passando na mente de cada irmão. Como líder, nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus, nós somos mais do que vencedores, mas nós precisamos ter um caminho de fidelidade e comprometimento com Deus. A coisa que eu mais tenho observado hoje, ninguém quer casar, todo mundo quer ficar, porque o casamento tem compromisso. Hoje, muitas pessoas têm dificuldade em se tornar membro, mas querem ser visitantes. Eu acho que, se puder, é uma bênção até decidir, porque o crente, quando ele entende que aquele lugar é o seu lugar, ele começa a participar. Ele começa a ser bênção. Deus deu dom a cada um. Então você não é qualquer pessoa, você é uma bênção na mão de Deus. Quando Deus colocou dons nas tuas mãos, não foi para a gente se orgulhar e dizer eu tenho tais dons. Não, é para uso do corpo, é para uso da igreja. Os dons são exercidos na igreja, os dons são compartilhados no corpo. Quando Jesus vier buscar, ele vai vir buscar a igreja, o corpo de Cristo. Então, por que nós existimos? Nós existimos para salgar a terra. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. O que é que o sal faz? Além de dar tempero, além de dar sabor, além de dar um monte de coisa que todos os irmãos que gostam de cozinha sabem. Mas a função do sal mais impressionante é que ele provoca sede. Quando eu era criança, todo final de tarde, eu tinha que correr o gado para separar as vacas leiteiras e as vacas solteiras e os bezerros para tirar leite no outro dia de manhã. Então, 3, 4 horas da tarde, a gente montava num cavalo, ia e botava todo mundo no curral e o restante num pasto logo adiante. Mas esse pasto logo adiante tinha um coxo de sal e do lado um coxo de água. O gado ia lá, lambia aquele sal gostoso, aquele sal que era trabalhado com sabor, e eles se deliciavam com aquilo. Logo em seguida, eles bebiam água. Então, a função daquele sal era provocar sede no gado. O que o Senhor está dizendo é: vocês são provocadores de sede no mundo da minha palavra. O mundo precisa ver a vida que vocês levam. O mundo precisa conhecer o Deus de vocês. O mundo precisa conhecer o que Deus faz na vida de vocês. O mundo precisa conhecer a manifestação da glória de Deus na vida de cada um de vocês. A Bíblia diz que nós conhecemos quem nós somos pelos frutos. Qual é o fruto que está saindo de nós? Nós estamos no 3º mês, janeiro, fevereiro, março. Qual fruto que nós já demos esse ano para a glória de Deus, para o corpo de Cristo? Meus irmãos, estamos aqui para implantar o propósito de Deus dentro da igreja. Irmãos, não podemos viver sem um propósito de Deus.
Nós não podemos viver apenas vindo ao culto, terminando o culto, cada irmão vai viver a sua vida. Não é esse que é o Evangelho. O Evangelho de Deus nós precisamos como igreja viver o propósito de Deus, nós precisamos viver o modelo do propósito de Deus. Que propósito é esse? A igreja do Senhor está na terra para adorar, para ter comunhão, para ganhar vidas, para servir e para educar. Meus irmãos, eu vou repetir: a igreja do Senhor está na terra para adorar o Rei Jesus. A igreja está na terra para ter comunhão uns com os outros, para viver uma vida de comunidade, para viver uma vida de comunhão. A igreja do Senhor está na terra para ganhar almas, fazer diferença, provocar sede de Deus. A igreja do Senhor está na terra para servir. Muitas pessoas pensam que por ser homem de Deus ou mulher de Deus é para ser servido. Não. Nós precisamos aprender a servir, a ajudar, a ser bênção na vida do irmão, a ser bênção na vida de cada um. Nós precisamos estar aqui para educar, ensinar as pessoas a não se afastar desse livro, hora nenhuma. Irmão, está tendo tanta invenção. Deus revelou isso somente para mim. Eu sou o maior profeta, nem os profetas do Velho Testamento eram profeta igual eu. Irmão, nada disso é verdade. O que é verdade é isso aqui, ó. Fora disso aqui não há evangelho. Nós precisamos ensinar o nosso povo Bíblia. Bíblia. Simplesmente Bíblia. Não inventar moda, não inventar nada fora do princípio de Deus. Bíblia. Ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, eu estou com um problema muito grande, como é que eu faço? Ora, meu irmão, dobra os joelhos e ora, paga um preço de oração, clama ao teu Deus de dia, clama ao teu Deus de madrugada, faz um jejum, clama ao teu Deus de madrugada. Nós precisamos aprender a clamar a Deus, nós precisamos aprender a clamar a Deus. Próximo domingo é a ceia do Senhor. Não, é o outro. Dia 30 é o próximo domingo. No outro é a ceia do Senhor. E eu vou fazer uma... Eu quero pedir que só fique de fora, se for necessário, as grávidas, só a Ilma. As grávidas. Fora disso, irmãos, vamos vir para a igreja para buscar o Senhor. Chega aqui, dobra o joelho. Vamos levantar uma manhã de jejum. A gente suspende até o café da comunhão, tem no outro domingo. A gente tem o café da comunhão no outro domingo, mas no dia da ceia, vamos dobrar o nosso joelho. Vamos ter uma manhã de comunhão, de oração, de clamor. Irmãos, tem coisa na minha vida e na sua que só é resolvido com o quê? Jejum e oração. Diga comigo, jejum e oração. Nós precisamos aprender, esse é o caminho do crente, jejum e oração. Nós precisamos, irmãos, entender para onde nós estamos indo. Qual é o nosso caminho na terra? O nosso caminho na terra é exercer influência. O meio mais rápido de dizer:
ao mundo quem Jesus é pedindo a eles para olharem para a nossa vida. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de exemplo. Nós precisamos romper com o pecado. Irmão, crente que é amigo do pecado precisa de conserto. Crente que é amigo do pecado precisa mudança de vida. Ah, pastor, mas o senhor está falando de uma forma que a gente fica assim, é para ficar assim assado. Mas precisa romper com o pecado. Igreja, irmãos, quando a gente entra na igreja, a gente entra para adorar o Rei Jesus, a gente entra para entronizar a glória do Senhor, a gente entra para ter comunhão uns com os outros, a gente entra para trazer a glória de Deus, e nós crescemos quando vivemos em comunhão, nós crescemos quando vivemos entendendo, compreendendo, amando e perdoando uns aos outros. É nesse exercício de vida da igreja que nós vamos aprender a viver o cristianismo. Porque ser crente num lugar isolado é fácil. Ser crente num monte é fácil. Mas ser crente do lado de alguém que não gosta de você, mas é seu irmão, que às vezes não te compreende, mas é seu irmão. Oh, querido, nós temos que aprender a amar. Nós precisamos aprender a amar, porque é a nossa influência que o mundo está querendo conhecer. O mundo precisa conhecer. Irmãos, mandaram um vídeo para mim, que eu chorei muito. Tinha um programa de televisão, tinha duas crianças assistindo. Uma criancinha maior e uma bem pequenininha. E aí, o programa, a moça se ajoelhou para orar. A criancinha maior desceu e se ajoelhou na cama e começou a orar. A pequenininha veio, se ajoelhou e começou a orar. Palavras se esquecem, exemplos mudam. Palavras esquecem, mas exemplo, pelo que vê. Pastor, lá em casa ninguém quer saber de Jesus. Eles estão vendo Jesus na sua vida. Eles estão vendo você de joelhos dobrados, chorando, dizendo: Deus, restaura a sorte da minha casa, restaura a sorte da minha família, restaura a sorte do meu povo. Deus, só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Se a nossa família começar a ver isso em nós, toda a família vai procurar a servir o Senhor. Às vezes eu vejo aqui algumas coisas. Na hora do dízimo, vem algumas crianças aqui com o envelope e coloca logo depois dos pais. E eu disse, essa criança nunca vai ter dificuldade em dizimar e ofertar. Porque ao invés de ouvir palavras contra na casa delas, elas aprenderam a servir e a adorar o Senhor com o exemplo dos pais. Meu pai toda a vida foi um dizimista ofertante. Eu nunca tive dificuldade, porque eu entendi o que era o princípio disso na nossa casa. Eu entendi qual era o princípio disso no meu lar. Então, palavras se esquecem, exemplos ficam.
Qual é o exemplo que nós estamos tentando dar? Meus irmãos, os pequenos grupos serão para nós pastorearmos a igreja. Você vai me ajudar a pastorear a igreja. Você vai me ajudar a compreender, a compartilhar a Bíblia. Pastor, tem um irmão aqui que o senhor precisa conversar com ele. Muito obrigado, você foi bênção na minha vida. O outro diz, pastor, tem um irmão aqui que está passando por algo. O senhor precisa conversar, e assim nós vamos trabalhar juntos, a igreja juntos. Sozinho ninguém faz nada, mas se toda a igreja se envolver, nós vamos transformar essa cidade para Jesus. Meus irmãos, por que nós vamos fazer isto? Vamos fazer para que conheçam, para que desejem, para que eles se movam em crescimento. Às vezes eu fico tão preocupado com irmãos que têm 30 anos de igreja, 30 anos de cristão, mas ainda toma papa. Não cresceu espiritualmente. Nós precisamos crescer. E o que faz uma igreja crescer é comprometimento com a igreja e com a palavra. Com a palavra. Ninguém conhece Deus sem a palavra. Não esqueçam a palavra. Hoje está tendo muita dificuldade porque está tendo tanta novidade, mas não esqueçam, é aqui que está todas as respostas para a sua vida. É aqui que está a palavra de Deus para o seu coração. Pastor, hoje eu queria ouvir uma palavra. O senhor sabe com quem eu devo orar? Abre a tua Bíblia. Tudo que Deus tinha que falar está aqui. Hoje nós queremos o evangelho fast food. Eu preciso de uma palavra de Deus, vou passar num profeta. Vou dar um pulo no monte. Eu ouço lá uma palavra, servo bom e fiel. Você tem me agradado. Irmão, só uma coisinha. Se você olhar as profecias todas, você não vai ver Deus alisando a cabeça de ninguém, não. Põe em ordem tua casa, porque senão vai morrer. Pesado fosse na balança e achado em falta. Se eu te lembrar, cada palavra que Deus diz, são palavras de exortação, mas nós queremos palavras que massageiem o nosso ego. Isso não é evangelho, isso é água com açúcar. Evangelho é confronto, evangelho é abandono do pecado, evangelho é romper com o mundo, evangelho é botar Deus acima de todas as coisas, evangelho é dedicar a vida ao Senhor, evangelho é ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, na esperança e no amor. Evangelho é viver o que está escrito na Bíblia, palavra por palavra. O que nós sentimos determina a direção que vamos tomar. As pessoas querem crescer de uma forma alegre. Irmão, nós precisamos vir para a igreja com alegria. Eu andei um tempo triste. E eu ficava muito agoniado comigo mesmo. Porque eu vinha para a casa do Senhor e voltava. Dizia, Deus, cadê a alegria que eu sempre tive? Eu sempre fui uma pessoa alegre. Quando eu estava fazendo meu primeiro ano de seminário, outro dia, 77, um bocado de irmão aqui não era nem nascido, 77, me chamaram e disseram, você está perdendo seu tempo aqui no seminário.
Falei, por quê? Você não tem cara de pastor, jeito de pastor, nada de pastor. Você tem a cara muito relaxada. Você ri por tudo. Falei, gente, mas o evangelho é isso, é sorriso. Não, você tem que parecer pastor. Aí eu comecei a andar no seminário assim. Os irmãos encostavam em mim, loloia, oh glória. Passado uns 4 dias, o deão do seminário me chamou, você está doente? Falei, não, eu quero ser pastor. Eu estou arrumando minha cara. Ele falou, muda que ninguém está te aguentando. Eu falei, nem eu. Nem eu. Deus quer te usar do jeito que tu é, meu irmão. Deus só muda o teu caráter, mas Ele te fez do jeito que você é. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus só quer que você coloque o tempero na tua vida. Que tempero é esse? O Espírito Santo na tua vida. E o Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo vai te direcionar. E aonde você chegar, você vai ser canal de Deus para aquele lugar. Irmãos, vamos deixar as coisas ruins para trás, as tristezas, as mágoas, as coisas que machucaram. Coloca isso para trás, diz Deus, eu não quero me lembrar. O texto sagrado diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando, meu irmão, vamos avançar na direção de santidade, vamos avançar nos pequenos grupos, cada irmão participar de um pequeno grupo. Essa semana é a última semana, em abril a gente vai começar, meu irmão, participe de um pequeno grupo. Nós precisamos crescer, e eu quero ver você sendo líder de um pequeno grupo mais na frente. Eu quero ver você chegar aqui na igreja dizendo, pastor, todo esse pessoal aqui são almas que eu ganhei para o Senhor Jesus, todos esses aqui são minhas ovelhas, eu tenho galardão, porque cada um deles eu ganhei, eu pastoreei, eu ensinei, eu cuidei e eu acompanhei até o batismo. Meu irmão, se cada pessoa que entra na igreja tem um irmão do lado acompanhando até o batismo, ele não vai desviar. Mas o irmão que está acompanhando precisa ser crente de verdade. Meus irmãos, quando nós comunicamos a grandeza de Deus, é algo tão excelente que nós precisamos investir a nossa vida. Está mudando muito o meu timbre aqui, deixa quieto. Então, nós precisamos investir no reino de Deus. Nós precisamos aprender a nos colocar no altar e dizer, eu quero viver com excelência o princípio do padrão de Deus. Eu quero viver com excelência o princípio do desenvolver o evangelho de Deus na minha vida. Eu não estou no evangelho para viver uma parte, hoje eu estou alegre, amanhã eu estou angustiado, não. Quem é transformado, o que é que eles fazem? Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei quantos de vocês já viram uma orquestra tocar. A orquestra tem violinos, cellos, oboé, trompa, pistão, sax, tambor, tem o tímpano, né, que é o tambor grande, o prato, todos os instrumentos. Sozinho, cada um tem a sua beleza.
Mas quando junta tudo, a gente se emociona. A igreja é isso. Sozinho, cada um de nós temos uma beleza. Mas quando trabalhamos em conjunto, nós vamos emocionar o mundo. O Evangelho, a igreja do Senhor, não é lugar de ninguém crescer e dizer, eu sou o mais importante. O líder aqui é o Senhor Jesus. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus. O nome que tem que aparecer é o do Senhor Jesus. O líder supremo é o Senhor Jesus. A adoração é para o Senhor Jesus. Tudo aqui é para o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que na igreja, ouvir Deus requer joelhos dobrados. Ouvir Deus requer jejum. Ouvir Deus quer dizer entrega. Ouvir Deus quer dizer dedicação. Ouvir Deus quer dizer viver uma vida fora dos padrões do mundo. Quando eu produzia disco meu e dos outros, o primeiro instrumento que a gente grava, quando a gente entra num estúdio, são 3 instrumentos: baixo, bateria e guitarra, que a gente chama base. Então, entra esses 3 instrumentistas e faz a base. Depois vem a guitarra de detalhe. Depois vem o violino. Depois vem o naipe de trompa, o naipe de metais. Depois o baixista vai ouvir e refazer o que fez para colocar com mais intensidade. Depois a guitarra base vai fazer uma segunda guitarra para preencher as lacunas. E aí tudo vai fazendo. Depois a gente solta no estúdio todos os instrumentos juntos. Formou aquela coisa maravilhosa. Aí depois se coloca a voz. Primeiro coloca uma voz guia, somente para servir de referência. E depois a gente vai colocar a voz. E aí, você ouve cada instrumento com seu detalhe. E você ouve o cantor fazendo o seu trabalho. Deus está lá do céu, querendo ver cada um dos irmãos fazendo o seu trabalho. No livro de Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 58. Coloca, por favor. 1 Coríntios 15, 58. Esse versículo era o versículo que meu pai mais amava ler no culto da manhã. Ele dizia, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ei, o que você faz para Deus não é vão. O que você faz para Deus, nenhum homem pode ver, Deus vê. Eu tinha na igreja de Valadares uma irmã. Ela morava no bairro Santa Helena, a irmã Maria. Ela era uma mulher muito forte. E aquela mulher sentava na igreja, ninguém ouvia a voz dela. Ela sentava, chegava antes de todo mundo, dobrava o joelho, depois sentava e ficava ali em comunhão o culto inteiro. Ninguém nunca ouviu a voz da irmã Maria. E um dia eu fui à casa dela, fazer uma visita, conversar um pouco com ela. E eu disse, irmã Maria, que bom que a senhora vai na igreja assim. Comecei a falar com ela. Ela disse, pastor, é o meu chamado. Falei, qual é o seu chamado? Intercessora da sua vida, pastor. E eu fui ver que eu devia o meu ministério àquela mulher.
Ela disse: eu passo 4 horas por dia de joelho orando pelo Senhor. Aquela mulher, ela tinha algo que Deus escolheu aquela mulher para fazer. Nós queremos coisas que apareçam no altar. Ninguém nunca ouviu na igreja a voz da irmã Maria. Mas sem a oração dela eu não existia. Aquela mulher tinha um ministério de intercessão. Quando se junta todos os instrumentos que Deus colocou na orquestra, que tocam juntos, o nome dele é glorificado. Um vem para adorar, o outro vem para interceder, o outro se levanta para ganhar almas, o outro para consolidar, o outro para fazer outra coisa. E Deus vai colocando na igreja ministros, dons, e a igreja em si se transforma no corpo de Cristo. Uns são mãos, outros são dedo, outros são braço, outros são olhos, outros são ouvidos, mas todos fazem parte de um corpo. Querido, quando você participa de algo na igreja, isso traz para a vida de cada um senso individual de eu faço parte desse corpo. Quando alguém diz, vocês lá, eu digo, ele não faz parte. Quando ele diz, nós, eu digo, ele está se sentindo do corpo. Mas quando ele diz, vocês lá na igreja, vocês são lá. Nós somos aqui. Então hoje, aqui, você é vocês ou somos nós? Oh, bom te ver. Vocês, ou é vocês ou somos nós? Então, querido, nós precisamos aprender o que Deus espera de nós. Você acha que Deus fez tudo aquilo, mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, mandou o Espírito Santo para nos encher, nos capacitar, nos dar graça, nos dar unção, para nós vivermos uma vida de vaidade? Eu vou quando eu quero, eu entrego a palavra quando eu quero, eu faço o que quero, eu pego a Bíblia na hora que eu quiser. Não! Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos dizendo que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Ser cristão. Irmãos, eu tenho pregado aqui na igreja umas mensagens que não dá ibope nenhum. Porque é confronto. As pessoas hoje querem algo que eles entram e saem sem nenhum problema, sem confronto nenhum. Mas isso não é evangelho. Isso é autoajuda. São palestras de motivação. O que Deus está esperando é que cada um gema, que cada um chore, que cada um renuncie o pecado. Quando nós aceitamos Jesus, Deus estava dizendo, vem para cá que você vai ser feliz, vou te dar carro, casa, isso, aquilo. Não! Você sabe o que é que ele diz? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é confronto. Cruz é lugar de deixar o pecado. Cruz é lugar de deixar tudo aos pés dela e dizer, eu quero me colocar aos pés do Senhor Jesus. Eu quero correr aqui para terminar, porque deixa eu tentar terminar. Quais são as recompensas que nós vamos ter? As recompensas, primeiro, nome escrito no livro da vida. Segundo, o galardão.
Meus irmãos, é sempre importante explicar que quando nós servimos a Deus, Deus trabalha no nosso emocional. Deus nos usa sempre envolvido com o ministério. Deus, quando nós nos envolvemos, nós vamos ouvir uma frase que todo mundo tem desejo de ouvir. Vou ler. Cada um de nós, um dia vamos estar diante de Deus. O que a gente deseja ouvir de Deus é: servo bom e fiel, bom trabalho você fez. Entra no gozo do teu Senhor. Mas não se esqueça dessa segunda frase: bom trabalho você fez. Aonde está o seu dom? Aonde está o seu ministério? Quando as pessoas entendem isso, nós teremos visão de eternidade. Nós precisamos nos motivar todos os dias a permanecer na presença de Deus. Irmãos, uma pessoa essa semana falou comigo sobre casamento. Falou: pastor, é difícil ficar casado, né? Eu falei: não, se você quiser, você vai ficar casado. Basta querer. Problema todo mundo tem, problema qualquer hora a gente tem. Mas se nós quisermos, a gente vence. A vida cristã, você só é servo de Deus se você quiser. Se você não quiser, vai aparecer circunstância, vai aparecer uma crítica, vai aparecer qualquer coisa. Também eu não vou na igreja. Por quê? Lá no seu trabalho, o patrão fala qualquer coisa com você, no outro dia você não vai? Não, você vai. Os colegas de trabalho te criticam, falam mal de você, você não vai trabalhar? Você vai. Por que é só na igreja que quando alguém se levanta, fazendo e exercendo o papel do diabo, para te acusar ou menosprezar você, você diz: também não vou mais lá. Porque Deus não é importante para você. Porque aquilo que é importante a gente não abre mão. Você não abre mão do seu trabalho porque você recebe o salário de lá. O dia que Deus for importante para você, você não vai abrir mão dele por nada. Na hora que você entender que é a sua vida com Deus que vai te colocar no céu. Ei! Salvação é um ato. Salvação é graça. Galardão é o desenvolvimento dos dons. Salvação não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz isso, não é porque eu fiz aquilo, não. Salvação é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é graça. Agora, desenvolver a vida é galardão, é intimidade com Deus, é ser usado por Deus, é conhecer a Deus, é compromisso com Deus. Os músicos podem vir. Uma vez, teve um homem nos Estados Unidos que disse uma frase: I have a dream. Eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Por que você chega nos Estados Unidos? Na hora que canta o hino nacional, as crianças choram, os adultos choram, os velhos choram, todo mundo chora. Porque Martin Luther King
impregnou na vida de cada um deles um sonho. Ele repetia: eu tenho um sonho. Um dia, teve um senhor que disse, sabe quem foi que disse? Patrick Henning, não é você não, cara. Mas o nome é bom. Sabe o que é que ele disse? Dá-me a liberdade ou dá-me a morte. Tchau. Dá-me liberdade ou dá-me a morte. Frank Roosevelt, ele diz: não há nada a temer a não ser o medo de si mesmo. Não há nada a temer a não ser o medo. De que você tem medo? De ser usado por Deus? De que você tem medo? De abrir mão da vontade própria? John Kennedy, ele disse: não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E eu pergunto: o que você tem feito pela sua igreja? Você sabe quantos sonhos eu tenho aqui? A maioria deles não posso realizar, porque me falta recursos. Aquele ar está queimado, não posso consertar, porque me falta recursos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Não pergunte o que Deus pode fazer por mim, pergunte o que eu posso fazer pela causa do Senhor, pela casa do Senhor. Pergunte o que eu posso fazer para que a igreja caminhe cumprindo o seu propósito, para que a igreja caminhe cumprindo a vontade de Deus. Todos os membros, pastores, ministros, o grande compromisso, quando é feito do grande mandamento, é ouvir a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, meu irmão, participe de um pequeno grupo, não fique fora. Nós precisamos ganhar o seu bairro, nós precisamos ganhar a sua família, nós precisamos ganhar essa cidade, nós não vamos inventar moda nenhuma, nós queremos a palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos comer a palavra, precisamos colocar essa palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você pode dizer: pastor, hoje você não leu nenhum versículo para pregar. Mas você já reparou o tanto que eu recitei aqui? Porque eles não estão escritos na minha Bíblia, eles estão no meu coração. Eles estão dentro de mim. A Bíblia precisa ser algo dentro de nós. O propósito de Deus é comunicar a mensagem. O propósito da igreja é viver a comunhão entre os irmãos. O propósito da igreja é demonstrar o amor uns com os outros. Pastor, esse irmão não é do jeito que eu gosto, mas eu vou amar ele porque ele é um servo do Deus Altíssimo. Isso é igreja. Pastor, aquele irmão tem nada comigo, mas ele tem o nome escrito no livro da vida. Ele é meu irmão, vai estar no céu do meu lado. Vai estar no céu do meu lado. O propósito da igreja é demonstrar amor. O propósito da igreja é celebrar a presença de Deus. Eu mostrei a Mayra
uma música na estante, que eu botei e chorava. Eu vou mostrar a vocês hoje de noite. Irmãos, eu não aguento mais culto litúrgico e formal. De irmãos que parecem que estão assistindo um jogo no estádio, ou estão assistindo uma palestra. Ei, você entrou aqui foi para adorar, não foi para assistir nada. Você entrou aqui foi por causa da presença de Deus. Então deixe isso fluir na sua veia, deixe isso passar no seu corpo. Adore, adore, adore o Senhor, adore, porque quando nós adoramos, Deus entra em socorro com a nossa vida. Quando nós adoramos, nós temos facilidade de compartilhar a visão de Deus. Quando nós adoramos, o demônio sai, as enfermidades saem, os problemas saem, porque a glória de Deus é instalada na igreja.